Terceiro, seja bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia. E hoje, provavelmente, a gente vai terminar todo o nosso conteúdo aqui. Então, estamos no finalzinho da aulinha de Aristóteles. Então, vamos lá. Terceiro, vamos recobrar algumas coisas. Aristóteles vai ter como divisão aí, para se viver bem, 3 tópicos. O primeiro deles seria a racionalidade. O segundo deles seria a temperança dos seus sentimentos. E o terceiro deles, para se viver bem, seria viver bem com os outros mesmo. Seria essa ligação com as pessoas que muitos traduzem para amizade. E esse viver bem, teoricamente, né? O que seria viver bem? É um homem é um ser humano, né, que vive no estado de graça, que muitos vão chamar de felicidade, que é chamado às vezes de eudaimonia. Então, Aristóteles é um cara, não gostava dos nomes, né? Então, essa eudaimonia seria a felicidade no conceito dele, que também pode ser desprendido e entendido que é a mesma coisa do que se viver bem. Aí cabe a interpretação de cada um, até porque é um termo, como a gente acabou de ver, que um termo não tem uma tradução exata. Então, tem esse viver bem, que tem esses 3 conceitos que fazem essa divisão de como se viver bem, e tem esse estado de graça, que é a teoria dele, que é onde os seres humanos vivem no estado de prazer mesmo. Então, aí, uma de vocês traz uma colocação sobre isso, bem interessante, que é que o prazer que o ser humano tem ao ter algum bem material é bom, mas nunca vai ser, de fato, a felicidade dele. Isso é interessante. E ele vai chamar, um ponto que ele vai estar trazendo aqui, a coragem, sempre uma virtude, só que o meio termo esperado da coragem é o que deve ser a temperança dos sentimentos aí, que inclusive ela está usando a sua racionalidade. E uma coisa que eu acho interessante é a noção dele de política e eu gosto de pensar dessa forma, para o bem comum, né? E o bem comum, que geralmente é o que o ser humano tem, geralmente não usa a política para, né? Enfim. Então, na página 5, gostaria de fazer uma leitura com vocês aqui, do dia um trechinho. O homem não é obrigado a ser feliz, sua ação é espontânea e deliberada. É o que chama-se de livre-arbítrio, mas para Aristóteles o caminho da felicidade é um só, o exercício pleno da razão. Então, aí, para se viver bem, novamente, a questão da razão. Então, ser ético e político para Aristóteles é a mesma coisa. Então, não tem como você ser ético se você abandona a política, ou ignora os termos políticos. Ou não tem como você ser político se você não é ético. Na verdade tem, né? A gente sabe que tem. Mas nada mais é do que uma questão que... É até uma questão da gente... eu não sou um ser humano político. Todos nós somos. Qualquer ato, realmente uma frase sua sobre o seu almoço é uma frase política. Então, a gente não pode dissociar que a política é inerente do ser humano. E essa frase do nosso amigo Aristóteles não deixa de reforçar isso. Lembrando ainda que está lá naquele conceito de ele estar transformando, né, a filosofia em um conhecimento científico. Ele estava sistematizando isso. Só para a gente ter em nossa mente. Então, como a gente sabe, ele adorava fazer essas classificações, e com o estudo do Estado não seria diferente. Então, ele vai ter uma coisa que eu acho bem interessante no finalzinho, que eu gostaria de ler com vocês também na página 5, lá no final. Lembra de uma coisa importante para entender a expressão natural no texto de Aristóteles. Para ele, natural é tudo aquilo que cumpre sua vocação própria característica. O Estado justifica, assim, sua existência, garantir e contribuir para o desenvolvimento da vocação própria da comunidade, que é o conjunto de homens a plenitude da razão. E aí, não tem jeito, isso aqui são coisas importantes, eu gostaria que vocês grifassem isso. E aí vai ter um critério importante para ele, que ele vai chamar de, que foi a do fim, telos, da ação do Estado, que é ali logo no parágrafo seguinte. Se para o bem comum ou se para o bem de apenas alguns, daí teríamos regimes corretos ou corruptos, que seria o governo, o Estado da política, não para todos, mas a política apenas para um. E acho interessante essa frase, o que pode provocar esse desvio do bem comum. E aí que nasce, aí onde é livre para a gente pensar de como que nascem os tiranos, né? Os tiranos, eles têm os seus discursos mascarados, geralmente um nacionalismo exacerbado, e o papo de tudo que ele faz é pro bem do povo, o papo que ele faz que nunca é por bem próprio, e todas as medidas que ele toma, na verdade, é em benefício próprio dos seus semelhantes, né? Digo, geralmente o seu aparato político e etc, ou sua família, ou amigos da sua família. Então cresce todo esse aparato de
eu faço isso por todos vocês, mas na verdade eu tomo atitudes egoístas o tempo todo. E aí está no respaldo do que seria a tirania para Aristóteles. Então, como garantir que a polis possa garantir o máximo a todos sem que os indivíduos solapem esses interesses comuns? Dá para confiar nas pessoas? E aí que entra a coisinha chamada lei. Aristóteles acreditava que deveria ter leis que mediassem, de certa forma, e inclusive dessem respaldo para se tirar um tirano do poder que esqueceu o bem comum, da ética e da política. Ok? Então, agora eu vou parar a aulinha aqui, que a gente encerrou de fato a nossa aulinha anterior agora, aqui, que ficou faltando esse pedacinho, que eu não queria deixar tão pesada aquela aula, e agora a gente vai falar sobre a filosofia medieval, ou por muitos aí chamado a filosofia cristã, ok? A gente já volta.